Olá, alunos! Nesta aula, estudaremos o processo de descolonização dos continentes africano e asiático, bem como suas relações com a Guerra Fria. Vimos em aulas anteriores que, a partir da segunda metade do século XIX, os países industrializados, principalmente os europeus, avançaram sobre territórios afroasiáticos, formando grandes impérios coloniais. Eles buscavam áreas de matérias-primas baratas, mercados consumidores para seus produtos industrializados, para novos investimentos e para escoar o excesso populacional europeu. Utilizavam o discurso da superioridade racial ou do fardo do homem branco, que deveria levar seus conhecimentos para utilizavam o discurso da superioridade racial ou do fardo do homem branco, que deveria levar seus conhecimentos para tirar os povos da barbárie e do atraso tecnológico, inclusive usando a religião cristã. A intensa disputa por esses territórios esteve entre as causas das guerras. A intensa disputa por esses territórios esteve entre as causas das duas guerras mundiais. Desde os anos 1930, os países europeus tiveram seu poderio abalado, inclusive em virtude da Primeira Guerra Mundial e da crise de 29. Mas, ao fim da Segunda Guerra Mundial, desde os anos 1930, os países europeus tiveram seu poderio abalado, inclusive em virtude da Primeira Guerra Mundial e da crise de 29. Mas, ao fim da Segunda Guerra Mundial, o domínio exercido sobre seus impérios coloniais foi abalado pelo surgimento de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Para a União Soviética, a luta contra o domínio imperialista passou a significar o desejo de superar o capitalismo nesses continentes e estender seus raios de influência socialista. As populações dos continentes africano e asiático lutaram pela libertação para formar nações politicamente independentes graças à expulsão do domínio estrangeiro. Muitos jovens africanos foram estudar em universidades europeias e estadunidenses, o que possibilitou a ampliação dos laços entre os negros da diáspora e os negros africanos. Desse intercâmbio, houve a valorização da cultura africana e da busca de uma identidade em torno de um pan-africanismo, o que foi importante na luta pela independência dos povos africanos. O continente africano era composto por cerca de 800 etnias que falavam mais de 1000 idiomas e estava dividido em áreas exploradas pela França, Grã-Bretanha, Itália, Portugal, Espanha, Bélgica e Alemanha. Os movimentos de independência tiveram que lidar com esses problemas anteriores e tenderam a preservar as fronteiras fixadas pelos colonizadores. Até 1955, apenas 5 países africanos eram independentes. A partir daí, os movimentos nacionalistas ganharam força e, ao final de 1965, já eram 37 países politicamente independentes. Em 1955, na Conferência de Bandung, na Indonésia, representantes de países africanos e asiáticos reafirmaram a luta contra o colonialismo e a formação de um bloco de países não alinhados ao domínio dos Estados Unidos e da União Soviética. Os países que concordaram com essas propostas passaram a ser chamados de terceiro mundo. Não pertenciam ao grupo dos países capitalistas ricos, nem aos países do bloco soviético, denominados respectivamente Primeiro Mundo e Segundo Mundo. Pertencer ao terceiro mundo passou a significar ter baixo padrão de vida, escassez de tecnologia e de capitais próprios, além de alta dívida externa. A África do Sul
era o país mais rico e desenvolvido do continente. A África do Sul era o país mais rico e desenvolvido do continente, mas era governado por uma minoria de descendentes holandeses e ingleses que colonizaram a região. Em 1911, essa elite impôs uma série de leis sobre a população negra, que se acentuou em 1948 com a oficialização do regime de segregação racial chamado de apartheid, que significa separação. Nas décadas de 1950 e 1960, houve uma série de confrontos entre CNA, Congresso Nacional Africano, entidade negra contra o apartheid e o governo do país. O principal líder da CNA, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Muitos países passaram a apoiar a luta contra o regime segregacionista e em 1990, muitos países passaram a apoiar a luta contra o regime segregacionista e em 1990 Mandela foi libertado. Em 1994, Mandela foi eleito presidente do país e governou até 1999. A Argélia, região de população árabe do norte da África, foi ocupada pela França desde 1830, o que provocou um grande deslocamento de colônios europeus a uma parcela. A Argélia, região de população árabe do norte da África, foi ocupada pela França desde 1830, o que provocou um grande deslocamento de colonos europeus e uma parcela formou a elite governante. A língua árabe deixou de ser ensinada e a cultura francesa foi imposta. O movimento de independência argelino se formou após a Segunda Guerra Mundial com o nome de Frente de Libertação Nacional, a FLN. Na década de 1950, a FLN tomou forma de guerrilha e diversos atos terroristas foram realizados pelos dois lados do conflito. Em 1962, o país se tornou independente após 6 anos de negociação com o presidente francês Charles de Gaulle. A Argélia passou por uma sequência de governos autoritários que se alinharam à União Soviética. No século XIX, a região do Congo, parte central do continente africano, passou a ser explorado pela Bélgica. Em 1885, na Conferência de Berlim, o Congo se formou. Em 1885, na Conferência de Berlim, o Congo se confirmou como domínio belga e o rei Leopoldo II transformou o extenso território em sua propriedade pessoal com uso de extrema violência sobre a população local. Em 1955, teve início um violento processo de independência. No ano de 1960, foi proclamada a independência do Congo e seu primeiro presidente foi o líder de esquerda Patrice Lumumba. No ano de 1960, foi proclamada a independência do Congo e seu primeiro presidente foi o líder de esquerda Patrice Lumumba. Após a independência, Lumumba foi preso por seus adversários políticos e morreu após ser duramente torturado. Os conflitos levaram a um militar no poder. Joseph Mutubu,
Os conflitos levaram um militar ao poder, Joseph Mobutu, que alterou o nome do país para Zaire e envolveu-se nas guerras civis em Angola e Moçambique. Em 1997, a ditadura de Mobutu chegou ao final e o país passou a ser chamado de República Democrática do Congo. O país vive grande instabilidade e luta para fortalecer suas instituições políticas. A formação do Império Português do continente africano teve início no século XV, mas foi abalado durante o século XVII pelo domínio holandês. Assim, Portugal controlou Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe até a década de 1970. A ditadura portuguesa, comandada por Antônio Salazar, se recusava a negociar com os movimentos de libertação dessas regiões. Por isso, estouraram guerrilhas contra a dominação portuguesa, contando com o apoio da União Soviética. O governo português enviou grande número de militares para essas regiões. Desgastando economicamente a população portuguesa contra a ditadura de Salazar. O governo português enviou grande número de militares para essas regiões, desgastando economicamente a população portuguesa contra a ditadura de Salazar. Jovens oficiais do exército passaram a lutar contra. Em 1974, com a Revolução dos Cravos em Portugal, teve início o processo de democratização do país. No ano de 1976, houve a instalação de um governo constitucional. A Revolução dos Cravos pôs fim à guerra colonial com a progressiva retirada das tropas portuguesas e negociação dos processos de independência das colônias portuguesas na África. A disputa pelo poder foi dramática em Angola, com o país dividido por facções tribais apoiadas pelos Estados Unidos contra grupos de inspiração marxista. O caso angolano mostra a dificuldade da organização de uma unidade nacional após longa dominação estrangeira. Entre os difíceis processos de descolonização, encontra-se a região do Oriente Médio, formado por cerca de Entre os difíceis processos de descolonização, encontra-se a região do Oriente Médio, formado por cerca de 15 países. No fim da Primeira Guerra Mundial, houve o desmembramento do Império Turco-Otomano, que levou à partilha do território do Oriente Médio. No fim da Primeira Guerra, houve o desmembramento do Império Turco-Otomano, que levou à partilha do território do Oriente Médio entre França e Inglaterra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a retirada dos ingleses e franceses do Oriente Médio, foi criado pela ONU o Estado de Israel em 1948. Essa decisão provocou o aumento das disputas entre árabes e judeus pelo território da Palestina, com a participação de várias repúblicas árabes Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a retirada dos ingleses e franceses do Oriente Médio, foi criado pela ONU o Estado de Israel em 1948. Essa decisão provocou o aumento das disputas entre árabes e judeus pelo território da Palestina, com a participação de várias repúblicas árabes apoiando a luta dos palestinos. Em 1948 e 1949, Entre 1948 e 1949, a luta se dividiu entre Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e países árabes se aproximando da União Soviética para defender a causa palestina.
Em 1956, o presidente egípcio Gamal Nasser, defensor dos palestinos, nacionalizou o Canal de Suez, o que provocou reações da Inglaterra e da França. Com pressões internacionais, inclusive dos Estados Unidos e da União Soviética, o conflito pelo canal se encerrou, mas não o clima de tensão. Em 1967, estourou a Guerra dos 6 Dias, conflito entre Israel e países vizinhos, com Israel controlando os territórios. Em 1967, estourou a Guerra dos 6 Dias, conflito entre Israel e países vizinhos. No final, com Israel controlando os territórios da Península do Sinai, das colinas de Golã e a margem ocidental do Rio Jordão, região de grande número de palestinos, e jogando os palestinos para a região conhecida como Faixa de Gaza. Na década de 1960, foi criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, que desejava enfraquecer Israel com o uso de guerrilhas e ações terroristas. Com a derrocada da União Soviética, a partir de 1980, a aliança de países árabes contra Israel enfraqueceu. Com o surgimento de grupos radicais islâmicos nas últimas décadas, o governo de Israel mantém forte vigilância sobre a população. Com o surgimento de grupos radicais islâmicos nas últimas décadas, o governo de Israel mantém forte vigilância sobre a população palestina, além de promover o aumento de assentamentos judaicos em áreas palestinas. A questão está longe de ser resolvida. Na segunda metade do século XIX, com a vitória da Guerra dos Cipayos, os ingleses passaram a dominar os territórios indianos, que era a principal joia do Império Colonial Britânico. A Índia era um centro fornecedor e consumidor de boa parte de produção do Império. A Índia era um centro fornecedor e consumidor de boa parte da produção do Império, que se estendeu até pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1910, surgiu um líder espiritual. Na década de 1910, surgiu um líder espiritual chamado Mahatma Gandhi, que lançou uma campanha de desobediência civil e não violência contra os ingleses. O governo britânico o manteve preso entre 1922 e 1924, o que só fez a população indiana lutar ainda mais contra a dominação britânica. O governo britânico manteve Gandhi preso entre 1922 e 1924, o que só fez a população indiana lutar ainda mais contra a dominação britânica. Em 1947, a Inglaterra concedeu a independência à Índia ao compreender as dificuldades de manter seu império colonial. Após a independência indiana, surgiram rivalidades entre hindus e muçulmanos. Em janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado a tiros por um hindu radical que não aceitava os acordos entre Índia e Paquistão. As disputas fronteiriças entre Índia e Paquistão ganharam fortes contornos na disputa pela região da Caxemira, local da nação. As disputas fronteiriças entre Índia e Paquistão ganharam fortes contornos na disputa pela região da Caxemira, local da nascente dos rios Gange e Indus. As disputas fronteiriças entre Índia e Paquistão ganharam fortes contornos na disputa pela região da Caxemira, local da nascente dos rios Ganges e Indo. Os dois países são altamente militarizados e já realizaram vários testes nucleares, o que é uma fonte de preocupação mundial.
Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 4, capítulo 5, e faça os exercícios 12 e 13. Bons estudos!